Ontem uma paciente me confiou algo que ecoou em minha mente por toda a noite. Com um olhar direto e penetrante ela me inquiriu: porque sinto que acerto em tudo nas minhas relações, mas eles sempre acabam se afastando justamente quando acredito que estamos, enfim, nos conectando de verdade. Naquele instante, algo essencial se revelou para mim. Essa indagação, com suas incontáveis nuances, vinha sendo apresentada a mim por mulheres ao longo de 3 décadas de prática clínica, embora sempre revestida de diferentes palavras. A profunda perplexidade em sua voz era a mesma que ressoava em tantas outras, refletindo um padrão desconcertante. Aquela mulher, tal qual um incontável número de outras que buscam o meu auxílio profissional, agia de maneira impecável, de acordo com as convenções e crenças arraigadas sobre o que supostamente cativa e retém o interesse masculino. Contudo, aqui reside o cerne da questão, o ponto crucial que a maioria ignora. O que à primeira vista parece ser o caminho para uma conexão emocional profunda com o universo masculino, na realidade, acaba por gerar um abismo. É como se estivéssemos dialogando em dialetos completamente distintos, sem sequer nos darmos conta dessa barreira linguística invisível, mas potentemente desestruturante. Essa constatação me impulsionou a uma reflexão intrínseca e abrangente, fundamentada em décadas de observação silenciosa do intrincado baile das relações humanas. A percepção que adquiri é que os homens mantêm um relacionamento intrincado e por vezes misterioso com suas próprias emoções. Ao longo de suas vidas, são moldados por uma narrativa social que os persuade a crer que são seres regidos puramente pela lógica, que suas decisões, especialmente no domínio afetivo, emanam de um raciocínio impecável e calculado. No entanto, a ciência da mente e a neurociência desvelam um enredo dramaticamente diverso. O cérebro límbico, aquela parcela primitiva de nosso encéfalo, que serve como o epicentro das emoções e dos instintos mais básicos, reage a estímulos tão sutis e profundos que os próprios indivíduos mal têm consciência do porquê sentem o que sentem. É como se operassem com 2 facetas da mente simultaneamente. A mente consciente proclama: vou analisar minuciosamente se esta união me convém, se é vantajosa, se atende aos meus critérios racionais. Enquanto isso, a mente emocional, que já deliberou sobre a situação, fia-se em sinais quase imperceptíveis, capturados sem que ele mesmo se dê conta, influenciando subrepticiamente suas inclinações. O verdadeiro ponto de fusão, o nascimento daquela conexão profunda que nós, mulheres, tanto almejamos, ocorre precisamente quando essas 2 esferas da mente se alinham, quando os disparadores emocionais exatos são acionados, culminando em uma harmonia psíquica. É imperativo sublinhar que não me refiro, de modo algum, à manipulação. Por favor, interprete minhas palavras com a devida clareza. Meu intento reside na compreensão profunda do funcionamento intrínseco da psique masculina, com o propósito de nos capacitar a dialogar em sua linguagem emocional mais autêntica. Pois, no âmago da questão, todos nós compartilhamos uma aspiração fundamental: ser plenamente vistos, ser valorizados por nossa essência e ser amados por quem genuinamente somos, sem artifícios ou máscaras. E a propósito, convido você a se inscrever em Intuição de Mulher para desvendar insights ainda mais profundos sobre essas dinâmicas. Agora, permita-me compartilhar uma descoberta que tem o poder de redefinir integralmente o panorama das interações humanas. Tenho observado um padrão recorrente e muitas vezes inconsciente entre mulheres inteligentes e bem-sucedidas. Elas reincidem no mesmo erro, uma e outra vez. Acreditam, equivocadamente, que o segredo para uma relação duradoura e satisfatória reside em personificar a mulher ideal, aquela que não expressa necessidades, que é invariavelmente compreensiva, constantemente disponível, sem falhas aparentes. Paradoxalmente, essa busca incessante pela perfeição é precisamente o que, no fim das contas, os afasta, mas porque essa dinâmica tão contraintuitiva se manifesta? A explicação para tal fenômeno reside em uma verdade incontestável da psicologia humana. Os homens não atribuem valor ao que lhes é ofertado com excessiva facilidade. Não se trata de crueldade inerente à natureza masculina, mas sim de um princípio psicológico primário. Quando a disponibilidade é constante, quando não há expressão de desacordo, quando há uma adaptação contínua e irrestrita aos desejos alheios, a individualidade da pessoa se dilui, seu mistério se esvai e, consequentemente, seu valor percebido diminui drasticamente. Isso não significa ser inatingível, mas sim possuir uma integridade própria, um universo particular. E se você busca desvendar mais segredos sobre as relações humanas, inscreva-se em Intuição de Mulher. Contudo, o que verdadeiramente ativa o sistema de apego emocional masculino, o que os conecta em um nível visceral,
É algo de uma complexidade e beleza singulares. Preste atenção a esta nuance. Quando um homem sente que ele verdadeiramente a conhece, não a versão idealizada e editada que porventura você apresente, mas sim a sua essência mais autêntica, com toda a sua riqueza de complexidades e idiosincrasias, algo profundo se move dentro dele. É como se ele se deparasse com um tesouro oculto, algo que ninguém mais havia percebido ou tido o privilégio de contemplar. Considere a situação sob esta ótica. Ele está habituado a que as mulheres exibam sua faceta mais polida, sua versão mais aprimorada, aquela que parece perfeita aos olhos da sociedade. Entretanto, quando você lhe permite vislumbrar os matizes da sua alma, os contornos que a tornam uma pessoa singular e irrepetível, aquela maneira peculiar de processar emoções, a elegância vulnerável que se revela quando você confia de verdade, ou a forma única como você percebe o mundo somente sua, é nesse ponto que a magia acontece. Quando ele se sente privilegiado por acessar essa versão sua mais genuína e desarmada, algo de incomensurável valor nasce entre vocês, o sentimento de intimidade real. Esta intimidade é fundamental compreender, não se vincula à quantidade de tempo que vocês compartilham ou à frequência dos encontros. Ela está intrinsecamente ligada à profundidade e à qualidade da conexão que conseguiram edificar. E essa observação me conduz a um segundo gatilho emocional, um padrão que tenho testemunhado incessantemente em meu consultório, com uma recorrência impressionante e inegável. Devido à sua programação social e cultural, os homens estão habituados a que as mulheres busquem, de forma quase ininterrupta, sua aprovação. É uma dinâmica tão disseminada que muitas vezes nem sequer a registram conscientemente. No entanto, quando surge em seu caminho uma mulher que manifesta uma sólida convicção própria, uma força interior inabalável, uma maneira particular de ver e interpretar o mundo, algo visceral se desperta neles. Não se trata de simplesmente contradizer por contradizer, pois tal atitude seria infantil e improdutiva. A essência reside em manter sua autenticidade, seus valores, sua perspectiva, mesmo quando ela não se alinha perfeitamente com a dele. Essa capacidade de afirmar, com serenidade e sem agressividade, compreendo o seu ponto de vista, mas a minha percepção é distinta sem qualquer traço de drama ou necessidade de justificação, partindo simplesmente de um lugar de mulher plena, que não necessita de validação externa para saber quem é o que realmente faz a diferença. Essa postura gera algo fascinante na psique masculina, um respeito genuíno, e sem respeito, minha querida, nenhum amor pode prosperar de maneira duradoura. Pode haver atração física, pode haver paixão avassaladora, pode haver uma confortável convivência, mas jamais haverá aquele apego emocional profundo que ergue relações que desafiam a passagem do tempo e as adversidades. Se deseja aprofundar-se mais nesse tema, inscreva-se em Intuição de Mulher. Existe, no entanto, um elemento ainda mais potente, capaz de ativar o instinto mais primitivo e simultaneamente mais sublime do homem. Este elemento está intrinsecamente ligado à confiança, mas não à confiança óbvia e explícita, e sim àquela confiança sutil, que se manifesta através de pequenos e significativos atos de fé emocional. Os homens carregam sobre os ombros uma pressão social descomunal para serem invariavelmente fortes, sempre capazes, eternamente no controle de si e das situações. Raramente alguém lhes indaga como se sentem de fato, o que os move em seu íntimo, quais são seus medos mais profundos ou o que realmente os emociona. E quando, finalmente, surge uma mulher que consegue enxergar além dessa armadura social, que percebe o ser humano integral que existe por trás dela, algo se rompe neles, mas se rompe da maneira mais bela e transformadora possível. É quando você lhe permite ser vulnerável em sua presença, não por imposição ou coerção, mas porque você cria um espaço emocional tão seguro e acolhedor que ele, de forma natural e espontânea, desarma suas defesas. É nesse ponto que a mágica da conexão relacional acontece em sua plenitude. Quando ele sente que pode ser completamente autêntico consigo, sem a sombra do julgamento, sem o risco de ser rejeitado, sem se sentir menos homem por se permitir ser simplesmente humano, essa vivência de segurança emocional o marca de maneira indelével. Isso ocorre porque a maioria dos homens aprendeu, ao longo da vida, que demonstrar vulnerabilidade os torna menos atraentes, menos respeitáveis, menos desejáveis aos olhos do mundo e, por vezes, aos próprios olhos. Mas com você, com a sua presença, a dinâmica é completamente diferente. Com você, eles podem respirar, e essa capacidade de oferecer um refúgio seguro nos leva a um aspecto que muitas mulheres ainda não compreendem em sua totalidade sobre a essência masculina.
Eles não buscam apenas uma companheira que os admire ou que os deseje em um sentido superficial. No fundo, embora muitas vezes não saibam verbalizar, eles anseiam por alguém que lhes proporcione paz. Sim, passa aquela tranquilidade profunda que deriva da sensação de ter chegado em casa, não apenas em um sentido físico, mas emocionalmente. Você já reparou como alguns homens se transfiguram completamente quando estão na companhia de certas mulheres? Não é que a mulher os tenha alterado em sua essência, é que, ao lado dela, eles conseguem relaxar em sua verdadeira natureza. Não há necessidade de representações, de provar nada a ninguém, de estar constantemente em um estado de alerta ou performance. Eles podem simplesmente ser. Essa habilidade de oferecer um refúgio emocional, sem transmutar-se em sua mãe ou em sua terapeuta pessoal, é uma arte que se desenvolve com a maturidade emocional. Significa discernir o momento certo para acompanhar em silêncio, para oferecer uma palavra de encorajamento ou, simplesmente, para estar presente, sem a pretensão de consertar o que quer que seja. Porque é uma verdade que aprendi após tantos anos de dedicação ao universo dos casais e que considero crucial compartilhar. Os homens não se apaixonam por quem tenta consertá-los. Eles se apaixonam por quem os tranquiliza, por quem lhes permite ser quem são sem a constante necessidade de justificar-se ou explicar-se. E para aprofundar seu entendimento, convido-a calorosamente a se inscrever em Intuição de Mulher. Permita-me agora abordar algo que se processa em um nível quase imperceptível, mas de uma potência extraordinária. Os homens possuem uma memória emocional peculiarmente seletiva. Enquanto nós, frequentemente, tendemos a reter conversas inteiras, com seus detalhes e pormenores, eles são mais propensos a memorizar momentos, sensações e gestos específicos que os tocaram de uma maneira singular e profunda. Aquela vez em que você, discretamente, roçou a mão dele enquanto compartilhava algo de importância, o olhar cúmplice que trocaram no meio de uma reunião social, que parecia sussurrar. Você e eu compreendemos algo que os demais não veem, ou aquela risada genuína que brotou de você diante de algo que ele disse, não por mera cortesia, mas porque realmente o divertiu de coração. Esses são os micromomentos que, cumulativamente, edificam o que eu chamo de intimidade acumulativa. Não se trata de um drama intenso ou de uma paixão avassaladora como as telenovelas e os romances nos fazem crer que o amor deve ser. É algo sutil, um calor reconfortante, profundamente humano em sua essência. E esses pequenos instantes de conexão, que poderiam passar despercebidos aos olhos menos atentos, vão forjando nele uma sensação de familiaridade com a sua presença que, no melhor sentido da palavra, torna-se viciante. Porque quando um homem associa a sua companhia a um estado de bem-estar, há uma profunda sensação de conforto emocional, aquela percepção de aqui, eu posso realmente relaxar, é nesse ponto que o apego autêntico emerge. Não me refiro a um apego dependente ou ansioso, que sufoca e restringe, mas sim a um apego seguro, que o impele a buscar a sua companhia porque ele se sente, genuinamente, uma pessoa melhor e mais plena quando está ao seu lado. Existe, ademais, um aspecto fascinante sobre a energia feminina que muitas mulheres na contemporaneidade, por razões diversas, parecem ter negligenciado. Não estou defendendo um retorno à submissão ou à dependência, muito pelo contrário. Falo daquela força serena e intrínseca que permite à masculinidade do outro expressar-se de modo natural e desimpedido. E para não perder nenhuma reflexão sobre como harmonizar essas energias, inscreva-se em Intuição de Mulher. Os homens vivem imersos em um cenário de competição constante. No ambiente de trabalho, nas atividades esportivas, nas interações sociais, eles são incessantemente compelidos a demonstrar que estão à altura, que podem ir além, que são superiores. Essa exigência contínua é exaustiva, embora raramente o admitam abertamente. E quando retornam ao lar e se deparam com mais competição, mais demandas por desempenho, mais pressão para provar seu valor, acabam por se esgotar emocionalmente. No entanto, quando encontram uma mulher que irradia uma energia receptiva e inteligente, uma capacidade inata de estar presente sem entrar em disputa, de complementar sem anular sua própria essência, algo belo e transformador acontece. Ele é capaz de relaxar em sua masculinidade natural, sem a necessidade de defendê-la ou de prová-la a cada instante. É como uma dança energética, onde cada um compreende e desempenha seu papel com fluidez, onde não há dominância, mas sim complementaridade, onde sua força feminina não ameaça a masculinidade dele, mas pelo contrário a potencializa e a eleva. E para mais reflexões sobre a força feminina, inscreva-se em Intuição de Mulher.
E, por sua vez, a masculinidade dele não ofusca a sua feminilidade, mas a celebra e a enaltece, em um ciclo virtuoso de respeito e admiração mútua. Essa dinâmica singular nos conduz ao gatilho emocional mais profundo de todos, aquele que tem o poder de forjar laços que transcendem o tempo e as circunstâncias mais adversas. Refiro-me ao momento em que ele consegue sentir, em sua essência mais íntima, que não está sozinho a navegar pelas complexidades da vida, que possui uma verdadeira companheira de jornada ao seu lado, alguém que genuinamente faz parte de sua equipe. Você sabe qual é o temor secreto de muitos homens maduros? Não é o compromisso em si mesmo, a ideia de estabelecer uma relação duradoura. É agudo, na verdade, o receio de se comprometer e ainda assim continuar a sentir-se emocionalmente isolado. É a perspectiva de estar em uma união onde há a presença física, a rotina compartilhada, mas uma ausência de conexão emocional genuína, onde a cumplicidade verdadeira se esvai. E para que você nunca se sinta sozinha nessa jornada de autoconhecimento e relacionamentos, inscreva-se em Intuição de Mulher. Quando você consegue transmitir a ele, de forma inequívoca, que está em sua vida para o bom e para o complexo, que nos momentos em que ele enfrentar desafios não precisará encará-los sozinho, pois você estará lá como sua companheira leal e autêntica, algo se assenta em sua alma de uma maneira profunda e duradoura. Não se trata de um papel de salvadora ou de resolver a vida dele por completo. A essência reside naquela sensação de um time verdadeiramente coeso, de saber que há alguém que, de fato, deseja que ele triunfe, que ele cresça, que ele encontre a felicidade plena não por qualquer tipo de necessidade ou interesse pessoal, mas porque o ama genuinamente e anseia pelo melhor para ele. Essa experiência de companheirismo real é tão rara e preciosa na vida da maioria dos homens que, quando a encontram, a protegem com todas as suas forças e recursos. Eles sabem, talvez sem conseguir verbalizar, que descobriram algo de valor inestimável. E agora, quero compartilhar com você um segredo que tem o poder de forjar laços emocionais praticamente indestrutíveis. É o que eu chamo de a surpresa da calidez inesperada. Os homens, por sua própria trajetória de vida e pelas expectativas sociais que os cercam, frequentemente aguardam o julgamento, a crítica, a possibilidade de que seus erros ou vulnerabilidades sejam, mais tarde, usados contra eles. Mas quando ele se atreve a revelar a você algo de que não se orgulha, algo que o envergonha ou o magoa profundamente, e sua resposta é uma compreensão genuína, uma aceitação incondicional, talvez até mesmo uma admiração pela sua honestidade e coragem, essa experiência fica indelével em sua memória emocional, convertendo-se em algo transformador. Ou quando, após um desentendimento, ele antecipa a distância ou rancor, e você toma a iniciativa de restabelecer a conexão a partir de um lugar maduro, sem dramatismo, mas com uma calidez autêntica e inquestionável. Esses momentos de graça emocional inesperada se tornam verdadeiras âncoras. E para continuar desvendando como criar essas conexões, inscreva-se em Intuição de Mulher. Essas âncoras o mantêm ligado a você de uma maneira que transcende as circunstâncias externas e as intempéries da vida, pois você está lhe mostrando um tipo de amor que talvez ele jamais tenha vivenciado antes. Um amor incondicional, maduro, que não castiga, que não manipula, que não guarda ressentimentos, mas que compreende a intrínseca complexidade humana e a abraça com sabedoria e compaixão. Sabe o que há de mais belo em toda essa dinâmica? É que quando você consegue ativar esses gatilhos emocionais, partindo de um lugar autêntico, de sua própria maturidade e completude como mulher, não apenas ele se transforma, mas você também descobre facetas de si mesma que talvez desconhecesse. Você desvenda sua capacidade inata de amar sem perder sua identidade, de entregar-se a uma relação sem anular sua individualidade, de ser vulnerável sem se tornar dependente, de ser forte sem ser rígida ou inflexível. Você descobre que tem o poder de criar um espaço relacional onde tanto você quanto ele podem crescer, podem curar antigas feridas, podem florescer e se tornar as melhores versões de si mesmos. E é isso que verdadeiramente diferencia uma relação madura dos jogos emocionais e das incertezas da juventude. Já não se trata de conquistar ou de ser conquistada, em um sentido superficial. O propósito agora é edificar juntos algo mais sublime e mais profundo do que qualquer um de vocês poderia conceber ou construir sozinho. Trata-se de internalizar que o amor verdadeiro não reside em encontrar a pessoa perfeita, um ser sem falhas ou arestas. Pelo contrário, o amor se manifesta na criação de um ambiente perfeito, um espaço onde duas pessoas imperfeitas podem amar-se de maneira genuína e profunda, com todas as suas luzes e suas sombras, com suas fortalezas e suas cicatrizes,
com seus anseios mais íntimos e seus medos mais latentes. E você, que já viveu, que já aprendeu, que cresceu e se desenvolveu através de suas próprias experiências, possui absolutamente tudo o que é necessário para criar exatamente isso. Você não precisa ser mais jovem, nem mais perfeita, nem diferente de quem você é na sua essência, para seguir crescendo e amando com sabedoria. Inscreva-se em Intuição de Mulher. Você precisa, antes de tudo, tornar-se mais consciente do seu próprio poder feminino, dessa força intrínseca que reside em você. É igualmente importante, precisa compreender como se comunicar na linguagem emocional que verdadeiramente toca o âmago do coração masculino. Contudo, neste ponto, quero fazer uma pausa e abordar algo que me causa uma profunda preocupação quando vejo mulheres aplicando esses conhecimentos de forma equivocada. Tenho notado que algumas interpretam essa valiosa informação como se fosse uma lista de estratégias que devem ser executadas com perfeição, como se estivessem ensaiando e representando um papel em uma peça teatral. E isso, minha querida, é precisamente o oposto do que almejamos alcançar. Esses gatilhos emocionais só exercem sua verdadeira eficácia e poder quando nascem de sua autenticidade mais profunda, quando são expressões naturais e espontâneas de quem você realmente é, e não meras máscaras que você veste com o objetivo de obter um resultado específico. Porque os homens, contrariando o que muitas vezes imaginamos, possuem uma intuição notavelmente desenvolvida para detectar qualquer vestígio de falsidade emocional. Lembra-se de quando era criança e podia sentir imediatamente se um adulto estava sendo genuíno com você ou se estava apenas fingindo. Essa capacidade inata de percepção não desaparece com a idade. Ela simplesmente se refina, tornando-se mais sutil, mais aguçada. Os homens são capazes de sentir quando uma mulher está agindo estrategicamente versus quando está sendo autenticamente ela mesma, ainda que não consigam explicar com exatidão o que estão percebendo. É por essa razão que é tão crucial que, antes de tentar ativar qualquer um desses gatilhos emocionais, você se dedique a um trabalho profundo consigo mesma. Conecte-se com sua própria essência feminina, com sua capacidade natural de criar intimidade, com aquela sabedoria emocional que você desenvolveu e aprimorou através de suas experiências de vida. E para essa jornada de autodescoberta, inscreva-se em Intuição de Mulher. Pois quando uma mulher está verdadeiramente conectada consigo mesma, quando ela sanou suas próprias feridas de abandono ou de desvalorização, quando não necessita da validação externa para sentir-se completa e plena, é nesse momento que esses gatilhos se ativam de maneira natural e poderosa. Não porque ela os esteja executando conscientemente como um plano pré-definido, mas porque são a expressão genuína de uma mulher madura e emocionalmente inteligente. E essa compreensão nos conduz a um pilar que considero absolutamente fundamental em qualquer relação que almeja a maturidade: a imperativa importância de manter sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria identidade plenamente desenvolvida e nutrida. Tenho testemunhado um número excessivo de mulheres que, em sua busca por criar uma conexão emocional profunda com um homem, acabam por negligenciar o cultivo de sua própria plenitude e bem-estar. Mas aqui reside um segredo que talvez ninguém tenha lhe revelado abertamente. Os homens sentem-se mais atraídos por mulheres que possuem uma vida rica e satisfatória, independentemente da presença deles. Não porque essas mulheres sejam inacessíveis ou distantes emocionalmente, mas porque essa plenitude interior é algo que se percebe, que se sente, que se respira em cada interação, em cada troca de olhares. Quando você possui suas próprias paixões, seus próprios projetos, suas próprias fontes de alegria e crescimento pessoal, quando ele sente que pode agregar valor à sua vida, mas não que é indispensável para a sua felicidade e completude, algo de extraordinário acontece. A pressão de ter que ser a sua salvação emocional é aliviada, e em seu lugar, surge o desejo genuíno de compartilhar a vida com você, porque ele verdadeiramente desfruta e valoriza quem você é em sua essência. Essa é a distinção crucial entre uma mulher que busca ser completada por um relacionamento e uma mulher que busca compartilhar sua própria completude. E para descobrir como nutrir sua plenitude, inscreva-se em Intuição de Mulher. E acredite, essa diferença abissal é sentida desde o primeiro encontro. Ela se comunica sem a necessidade de palavras, é transmitida através daquela energia serena e segura que emana apenas de alguém que se conhece profundamente e se valoriza em sua totalidade. Agora, permita-me compartilhar com você algo que tenho observado diligentemente ao longo de meus anos de consulta, uma revelação que, em minha convicção,
pode alterar radicalmente sua perspectiva sobre o universo das relações maduras. Tenho notado que as mulheres que conseguem edificar os laços mais profundos, autênticos e duradouros com os homens possuem uma característica em comum. Elas dominaram a arte da presença emocional inteligente. O que isso significa exatamente na prática? Significa que elas desenvolveram uma capacidade singular de estar completamente presentes no momento atual, sem a ansiedade constante de avaliar se a relação está progredindo para onde elas desejam, sem a necessidade incessante de analisar cada palavra ou gesto em busca de sinais de um compromisso futuro. Elas simplesmente estão ali, entregues ao desfrute da conexão que se manifesta naquele instante. Essa forma de presença, serena e consciente, exerce um efeito magnético sobre os homens, precisamente por ser tão rara e valorizada em nosso mundo acelerado e dominado pela ansiedade. Quando um homem percebe que uma mulher está verdadeiramente presente com ele, não perdida em seus próprios medos, inseguranças ou expectativas não ditas, algo profundo se relaxa em seu íntimo. Ele consegue baixar a guarda, pois sente que não está sendo constantemente avaliado ou submetido a um escrutínio, e aqui reside um fato fascinante que descobri. Os homens possuem uma sensibilidade especial para captar a energia ansiosa. Eles podem percebê-la, mesmo quando nós acreditamos que estamos conseguindo dissimulá-la com perfeição. Aquela necessidade sutil de controlar o futuro da relação, aquela tensão interna para saber para onde as coisas estão caminhando, aquela vigilância constante em busca de sinais de aprovação ou de um próximo passo, tudo isso é transmitido energeticamente e os coloca em um modo defensivo de recuo. Mas para aprender a transformar a ansiedade em atração, inscreva-se em intuição de mulher. Mas quando eles encontram uma mulher que genuinamente desfruta de sua companhia, sem a necessidade de garantias futuras, que pode rir com ele de forma espontânea, sem estar pensando. Isso significa que ele me ama, que consegue ter conversas profundas sem estar calculando se isso os aproxima do compromisso. Essa liberdade emocional é simplesmente irresistível para a psique masculina. É como se, finalmente, pudessem respirar plenamente em um relacionamento, como se não tivessem que estar incessantemente provando suas intenções ou navegando em um mar de expectativas não verbalizadas. E nesse espaço de liberdade emocional, paradoxalmente, é onde nasce o desejo autêntico de compromisso, porque aqui está o grande segredo que muitas mulheres ainda não compreendem em sua totalidade. Os homens não fogem do compromisso em si mesmo, eles fogem da pressão do compromisso. Eles se afastam daquela sensação de estarem sendo impulsionados, de forma forçada, a tomar uma decisão antes que estejam emocionalmente prontos para fazê-la. E para compreender mais a fundo, inscreva-se em intuição de mulher. No entanto, quando sentem que possuem espaço para escolher livremente, quando percebem que seu ritmo emocional é respeitado e compreendido, quando captam que uma mulher está desfrutando genuinamente do processo de se conhecerem, sem pressa alguma por alcançar qualquer destino específico. É nesse ponto que o coração deles começa a se abrir naturalmente e sem resistências. E isso me leva a falar de algo que considero absolutamente fundamental.